Esta é uma aula sobre métricas para avaliar o erro em previsões. Portanto, você vai encontrar essa mesma aula em mais de um dos meus cursos, pois esse é um assunto importante para Machine Learning, inteligência artificial, regressão, séries temporais e outros temas. Quando que esse assunto é importante? Quando a gente vai fazer a previsão de valores numéricos, sejam eles reais ou inteiros, né? Então a gente está falando, por exemplo, de regressão linear, de regressão com machine learning, de forecast, de séries temporais. As métricas de previsão nesse caso são diferentes de quando você tem uma variável categórica, por exemplo, em classificação. Quando você tem um problema de classificação, você monta a matriz de confusão e calcula o percentual de acertos e erros. E tem métricas como precisão, erros e várias outras métricas. Quando estamos fazendo uma previsão, algum tipo de forecast usando números, sejam eles reais ou inteiros, nós precisamos usar métricas diferentes, porque nós não podemos contar o que acertamos e o que erramos. Nós precisamos medir a diferença entre o erro e o acerto. Então são essas métricas que nós vamos ver aqui. É importante destacar que as métricas que são mostradas aqui são as principais, são as mais importantes. Você pode se deparar, por exemplo, se você estiver fazendo um forecast de séries temporais, com algumas outras métricas diferentes, mas essas aqui são as principais. Então, vamos entender aqui essas métricas. Primeiro, nós temos aqui um conjunto de dados de exemplo, e aqui a gente tem o previsto e o realizado. Então, o previsto é o que o meu modelo preveu, o realizado é o que aconteceu. O realizado, ele pode ser também seu conjunto de dados de teste, se você estiver usando um processo de separar dados históricos entre treino e teste, como o holdout. Tá? Então, em todos os exemplos, nós vamos usar esse mesmo conjunto de dados. Então, a primeira métrica é o mean error, conhecido como ME. Ele é dependente de escala, ou seja, você não pode comparar previsões diferentes com dados diferentes, você vai ter uma métrica de erro diferente. Você pode comparar, obviamente, se você estiver utilizando o mesmo conjunto de dados com modelos de previsão diferentes. Então, o mean error é a média da diferença entre o realizado e o previsto. Como que você calcula? Primeiro você vai calcular a diferença entre o previsto e o realizado, que é esta coluna aqui. Então aqui você tem a diferença, né, entre o previsto e o realizado. Você vai somar esta diferença e você vai dividir essa diferença por n, que é o número total de elementos. Então nós temos em todos os exemplos aqui que são iguais, n igual a 7. Então aqui a soma da diferença nós temos menos 5,38 dividido por 7, que é o n. Então o meu mean error é menos 0,76. Uma coisa importante aqui que nas métricas dependentes de escala, essa seta aqui ela quer dizer que quanto menor o valor, melhor. Quer dizer, quanto menor o valor da sua métrica de erro, quer dizer que melhor está o seu modelo de previsão. O mean error não é uma boa métrica, pois ela está sujeita à diferença entre valores positivos e negativos, que podem se anular. A próxima métrica, que é o mean absolute error, ele contorna esse problema. Então, aqui a gente tem o mean absolute error, ou MAE. Ele também é dependente de escala. Ele faz a média da diferença absoluta entre o realizado e o previsto. Então, a diferença aqui entre o mean absolute error e o mean error é que a diferença entre o previsto e o realizado é calculado de forma absoluta. Então, você não tem o problema da anulação entre valores. O cálculo, então, ele é bem semelhante. Você calcula a diferença absoluta de cada previsão, você divide a diferença absoluta por n, que é a quantidade de registros, e você tem a sua métrica, que aqui é 0,77. O root mean square error, ele é independente de escala, né? Então ele tem essa vantagem de ser independente de escala.
Ele é o desvio padrão da amostra da diferença entre o previsto e o realizado. Então, como que você calcula? Você primeiro calcula a potência da diferença entre o previsto e o realizado. Então, aqui está a potência da diferença entre o previsto e o realizado. Depois você extrai a raiz quadrada da diferença, né? Então, aqui está a soma desta diferença. Você extrai a raiz quadrada da diferença dividido por n, que é a quantidade de registros, e o meu root mean square error aqui é 1,46. Se você está confuso aqui com os cálculos, eu já vou adiantando que depois eu vou ensinar como você consegue uma planilha com todos esses cálculos. O próximo cálculo aqui é o Mean Percentage Error, MPE. Ele também é independente de escala e ele nos dá a taxa de erros em termos percentuais. Como que você calcula? Bom, primeiro você calcula o erro percentual. Você diminui o realizado do previsto dividido pelo realizado multiplicado por 100. Né? Então aqui está a fórmula. Então, repetindo, é o realizado menos o previsto dividido pelo realizado vezes 100. Aí você vai chegar neste índice aqui. Bom, depois que você calculou esse índice, você vai fazer a soma do erro percentual, né? Você vai fazer a soma desta coluna, dividir por n, que é o meu 7. Aí você chega aqui, neste caso, a menos 18,14. O Mean Absolute Percentage Error, ele é semelhante ao anterior, porém a diferença entre o previsto e o realizado é feito de forma absoluta, ou seja, você calcula a diferença absoluta entre o realizado e o previsto. É o mesmo princípio de Mean Error e de Mean Absolute Error, porém aqui o resultado que você tem, ele é em termos percentuais. Então, primeiro você calcula a diferença absoluta entre o realizado e o previsto e divide pelo realizado, vezes 100. Você soma e divide por n e você chega aqui no Mean Absolute Percentage Error, ou MAPE, que também é independente de escala, é uma métrica de avaliação percentual. No ambiente do curso, junto com os outros materiais, você encontra uma planilha chamada Métricas de Erro. Esta planilha tem exatamente os mesmos cálculos que você encontrou aqui na aula. Então, aqui nas duas primeiras colunas, você tem as 7 linhas com o previsto e o realizado. Depois você tem o cálculo principal da diferença de cada métrica. Você pode ver aqui pela cor. Então, esta diferença aqui é calculada para o Mean Error. A diferença absoluta é calculada para o Mean Absolute Error e assim sucessivamente. Então, se você tem alguma dúvida de como o cálculo é feito, você pode, através da planilha, observar as fórmulas que foram utilizadas. Então, você vai encontrar a fórmula aqui na coluna e uma fórmula aqui que geralmente ela vai somar o valor da coluna e executar mais algum cálculo. Se você executar uma função de cálculo, de métrica de precisão, de previsão, como, por exemplo, a função accuracy do pacote Forecast, e você passar o previsto e o realizado para esta função, você vai ter exatamente os mesmos valores do cálculo da planilha. Então é um teste que você pode fazer. Você pode instalar, por exemplo, o pacote Forecast no R e você chama lá a função accuracy, passa o previsto e o realizado para a função e você tem que ter exatamente os mesmos resultados que você está vendo na planilha. Então, se você quiser, baixe a planilha e você tem mais detalhes lá dos cálculos.